Então tá. Pode deixar. Pronto? Vamos fazer a nossa reflexãozinha de sexta-feira, meu filho? Vamos. Sobre o que nós vamos falar? Sobre... Eu me lembrei de uma coisa. E quando Abraão ouviu a voz de Deus, não sei se tu sabe disso, eu vou te contar. Quando Abraão... Porque Abraão era louco para ter um filho. Louco para ter um filho. E teve, depois de muitos anos. E aquele filho era tudo para ele. E um dia Deus quis testar a fé de Abraão. E disse assim para ele, apareceu para ele em forma de anjo e disse: Abraão, eu preciso que tu sacrifique o teu filho no altar lá. Porque naquela época era muito comum, quando dava as colheitas assim, entende? Entende, meu filho? Aí tinha que pegava um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, um pouquinho de trigo, ia lá no altar e colocava e queimava. Se tinha 50 ovelhas, por exemplo, pegava uma e sacrificava no altar. Então, era assim. E aí Deus pediu para Abraão. Abraão olhou, encheu os olhos d'água e disse assim para Deus: que seja feita a tua vontade, meu pai. Pegou o filho e saiu assim, e o Ronaldo triste, e foi subindo os degraus onde tinha o altar. E ele dentro pensando, ele pensava assim, isso vocês não vão encontrar em lugar nenhum, não. Ele pensava assim, se Deus está me pedindo para tirar a coisa mais importante que é para mim, o meu filho, é porque algum propósito ele tem. Ele não disse assim, por que o meu filho? Por que não pode ser todas as minhas ovelhas? Por que não pode ser todo o meu trigo? Ele não disse assim. Ele disse que Deus tinha que ter algum propósito. Aí ele pegou seu filho, veio brincando, era desse tamanho assim, né? Aí ele pegou o inocente, sentou em cima do... E as suas lágrimas escorriam. E ele, com a faca na cintura, deitou ele. E o menininho dizia, papai, que brincadeira é essa nova? É uma brincadeira nova? E ele chorava, olhou para o céu, puxou a faca e levantou. E ele ia sacrificar o filho. Mas alguma coisa dentro dele dizia que Deus tinha um propósito. Aí naquela hora o anjo aparece de novo e diz para ele assim, Abraão, a tua fé vai te fazer o maior rei de todos os tempos. E quem foi o maior rei de todos os tempos? Abraão. Então quer dizer com o que com isto? Que não importa o sacrifício que tu tenha que fazer. Porque não vai ser o teu filho que Deus vai te pedir. Mas vai ser aqueles pensamentos negativos que te caminham e estão junto contigo a vida inteira como se fossem teus filhos. Aquela insegurança que te caminha contigo como se fosse um filho. É desses filhos que nós estamos falando, que tu tem que se desfazer, sacrificar. Não o teu filho carnal, mas o filho negativo espiritual que está tomando conta de ti e não deixando ver que tu é grande, que tu é maravilhoso e que tu é vitorioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ótimo final de semana. Gostou? Muito bom. Ficou bom? Ficou bom. Então faz assim, ó.